Na parte leste do estado vive um negociante e consertador de móveis, que fez recentemente uma viagem ao Tennessee, a fim de receber alguns móveis antigos que havia comprado por correspondência. Fez a viagem no seu caminhão e, como tivesse a intenção de percorrer mais de 15 milhas por hora e o caminhão fosse novo e dispusesse de porta traseira, levou o equipamento necessário para acampar, economizando assim o preço do hotel. Ao voltar para casa, contou à sua mulher um caso que lhe acontecera na estrada e que o interessara. Julgava a história bastante divertida para contá-la. Pode ser que a razão pela qual a história lhe parecesse interessante, tanto para contar como para ouvir, era que nem ele nem a mulher eram velhos, e além disso, em virtude da moderada velocidade a que julgou dever restringir-se, passara mais de uma semana fora de casa. A narrativa refere-se a dois passageiros que recolhera no caminho. Ele menciona o nome da cidade que fica no Mississippi, antes de entrar no Tennessee. Eu havia decidido tomar um pouco de gasolina e diminuí a marcha do carro dirigindo-me ao posto, quando vi uma jovem de fisionomia agradável, de pé numa esquina, como que à espera de alguém que passasse e se oferecesse para levá-la. Tinha nos braços alguma coisa que a princípio não vi, como não vi o indivíduo que a acompanhava, enquanto ele não se aproximou para falar comigo. Pensei que se não o tinha visto era porque ele não estava junto dela, mas compreendi imediatamente que ele fazia parte dessa classe de indivíduos que a gente não vê à primeira vista, ainda que se encontrem inteiramente sós no fundo de uma piscina de natação. Logo que o sujeito se aproximou de mim, falei primeiro. Não me dirijo a Memphis, se é isso que pretende. Vou um pouco além de Jackson, no Tennessee. E ele me respondeu, ótimo, está mesmo a calhar, convém-nos perfeitamente. E eu disse, para onde pretendem ir? O indivíduo olhou para mim com um jeito de pessoa que não tem o hábito de mentir, que trata de inventar rapidamente uma mentira, apesar de saber de antemão que não se vai acreditar nele. Então procurando um lugar, não é? Perguntei. Sim, isto é, vamos viajar. Onde quer que possa levar-nos até... Está muito bem. Disse-lhe que subisse. Não julgo que me vá matar ou roubar. O homem se afastou e trouxe a mulher. Então vi que ela trazia uma criança nos braços. Uma criança recém-nascida. O homem ajudou a subir no caminhão por detrás e perguntei-lhes, por que um dos dois não vem sentar-se aqui na frente? Falaram um pouco um com o outro, a mulher veio e sentou-se ao meu lado. O homem entrou no posto de gasolina e saiu com um desses grandes envelopes de papel, próprios para guardar roupa e que parecem de couro. Pô-lo no meio do caminhão e subiu. Empreendemos a marcha, ela no assento do carro, com a criança nos braços, e olhando de vez em quando para trás, a ver se o homem havia caído ou suceder alguma coisa. A princípio eu julguei que fossem marido e mulher. Não pensei nisso senão para achar estranho que uma mulher jovem e forte, como era ela, tivesse casado com um sujeito como aquele. Não que parecesse mal. Tinha um ar de bom homem, desses que, se encontram um bom emprego, o conservam durante muito tempo, sem incomodar ninguém para pedir aumento de salário, contanto que conservem o lugar. Parecia um desses homens em que ninguém repara senão quando estão trabalhando. Não se podia imaginar que nenhuma mulher dormisse com ele, muito menos que exibisse a prova de que dormiria. Não se envergonha, disse a mulher, falar assim em presença de uma senhora? Conversavam no escuro. Em todo caso, não notei que você tivesse corado, replica ele. Mas, continua o narrador do caso, não tornei a pensar nisso senão na noite em que acampamos. Ela ia junto de mim, eu falava como teria falado a qualquer pessoa no fim de algum tempo descobri que vinham de Alabama. Como ela sempre dissesse, vamos, pensei que se referisse a ela e ao indivíduo que vinha atrás. Disse-me que se encontravam no caminho havia 8 semanas. Se distingo cores, disse-lhe eu, não faz ainda 8 semanas que a senhora teve essa criança. Ela me respondeu que a criança nascera em Jefferson havia 3 semanas. Ah, lá onde lincharam o negro? Perguntei, e ela cerrou os lábios, como se o homem lhe tivesse dito que não falasse naquilo. E vi que era isso mesmo. Continuávamos avançando, e quando a noite ia caindo, eu disse, em breve chegaremos a uma cidade. Não pretendo dormir lá, mas se quiserem continuar a viagem, poderei buscá-los no hotel mais ou menos às 6 da manhã. E ela permaneceu calada, como que esperando que ele falasse. No fim de algum tempo, o homem disse, com esse caminhão o senhor não precisa preocupar-se com hotéis.
Não respondi e, na entrada da cidade, ele me perguntou: a cidade é grande? Não sei, suponho que haverá alguma pensão ou coisa assim. Estava pensando se não haveria por aí um acampamento de turistas. Como eu não dissesse nada, acrescentou: onde aluguem tendas. Os hotéis são caros e ainda temos muito que viajar. Não haviam dito para onde iam. Era como se eles próprios não soubessem, estivessem esperando para saber onde poderiam ir. Mas então eu ainda ignorava isso. No entanto, eu sabia o que ele queria que eu dissesse e ele não queria tomar a iniciativa de me perguntar. Parece que a coisa era a seguinte: se Deus dispusesse que eu é que havia de falar, eu falaria. E se o Senhor quisesse que o homem fosse para um hotel onde pagaria 10, talvez uns $3 por um quarto, ele também faria isso. Assim eu disse: a noite está quente, e se não se importam com os mosquitos, nem acham ruim dormir nas tábuas do caminhão. Ele respondeu: muito bem, o senhor fará uma boa obra se deixar que ela durma aqui. Somente então comecei a notar que o homem dizia ela. Notei que havia qualquer coisa de forçado, de estranho no seu procedimento dele. Era como um homem resolvido a fazer uma coisa que ao mesmo tempo quer fazer e tem pavor de fazer. Não digo que tivesse medo do que lhe podia acontecer, mas era alguma coisa que ele preferia morrer a pensar em fazer se antes não tivesse tentado tudo, mas até se desesperar. Isso foi antes de eu saber do que tratava. Não compreendia que diabo podia fazer. E se não fosse aquela noite e o que aconteceu, julgo que teria continuado sem saber, quando eles me deixaram em Jackson. Que era? Que queria ele fazer? Pergunta a mulher do narrador. Espere, já chegarei lá. Talvez lhe diga o que foi. Paramos. Prosseguiu o homem dos móveis. Em frente ao armazém, antes de deter o caminhão, o homem já saltava como se receasse que eu fosse obrigá-lo a isso, com a expressão obsequiosa de um menino que deseja prestar um serviço antes que se mude de propósito a respeito de alguma coisa que se lhe prometeu. O homem entrou correndo no armazém e voltou com uma quantidade tal de saquinhos e pacotes que não podia enxergar por cima deles, e não pude deixar de dizer a mim mesmo: vejam esse sujeito, parece que está procurando estabelecer um lar permanente no caminhão. Seguimos viagem e em breve chegamos a um lugar conveniente, no qual se podia desviar o caminhão da estrada e metê-lo por entre as árvores. O homem saltou e se apressou em ajudar a mulher a descer com o menino, com cuidado tal como se ambos fossem de vidro ou de casca de ovo, e tinha ainda no semblante aquele ar de quem está quase resolvido a fazer o que quer que o desespero o compelia a fazer. Se eu nada fizesse, ou ela para impedi-lo, e se ela não lesse na sua fisionomia que ele se via desesperadamente obrigado a fazer tal coisa, mas então eu sabia o que era. Que era? Indaga a esposa. Já dei a entender uma vez. Estará você ainda esperando que eu dê a entender a segunda vez? Não me importa que o faça ou não, mas não vejo nada de curioso nisso. Por que motivo se demorava tanto e estava tão preocupado? É que não eram casados, responde o marido. O filho nem era dele. Naquele momento eu não sabia disso. Não soube senão quando os ouvi conversar junto ao fogo e eles não sabiam que eu os ouvia. Entretanto, o homem chegara a um complexo desespero. Acho que queria dar-lhe mais uma oportunidade. De modo que, prossegue, o homem andava atordoado de um lado para o outro, preparando o acampamento, até que afinal fiquei nervoso, vendo que ele queria fazer tudo e não sabia por onde começar. Disse-lhe que fosse buscar lenha para acender o fogo, e, tirando os cobertores, estendi-os no caminhão. Eu andava indignado comigo mesmo por ter metido naquela maçada. Teria de dormir no chão, com os pés virados para o fogo, sem nada por baixo. Enquanto andava para lá e para cá arrumando as coisas, sentia-me bastante mal-humorado e resmungava. A mulher tinha-se sentado e encostada a uma árvore, dava de mamar à criança, por baixo do chale, repetindo que se sentia muito envergonhada por estar causando incômodo e que tinha intenção de ficar sentada junto ao fogo, porque, como já havia passado o dia inteiro sentada e sem nada fazer, não estava cansada. O homem voltou com lenha bastante para assar um novilho. A mulher lhe disse qualquer coisa e ele se dirigiu ao caminhão, tirou a maleta, abriu-a e tirou de dentro um cobertor. Estávamos então nisso. Parecíamos os dois indivíduos de anedota, os dois franceses que passavam a vida cumprimentando um ao outro com a cabeça e cedendo-se mutuamente o passo.
Parecia que não tínhamos saído de casa senão para ter o privilégio de dormir no chão, cada qual caindo mais depressa, estirando-se mais que o outro. Houve um momento em que tive vontade de lhes dizer: se querem dormir no chão, muito bem, mas palavra que eu não tenho nenhuma vontade disso. Creio, porém, que se poderia dizer que, afinal de contas, quem ganhou fui eu, ou então que ambos saímos ganhando, porque ele acabou estendendo o cobertor deles no caminhão, conforme sabíamos que ia acontecer, e eu e ele estendemos o meu diante do fogo. Creio que ele também sabia que seria essa a solução, se era verdade que vinham do sul de Alabama, conforme ela repetia, e devia ser essa a razão pela qual o homem trazia toda aquela quantidade de lenha, apenas para fazer café e esquentar umas latas de conserva. Depois comemos e descobri. Que foi que você descobriu? Que pretendia ele fazer? Não foi naquele momento. Aquela mulher tinha mais paciência do que você. Depois que acabei de comer, continua a narrativa, caí sobre o cobertor. Estava muito cansado e era um prazer estirar as pernas. Não tinha intenção nem de escutar, nem de fazer que estava dormindo quando não estava. Mas não fora eu que insistira para levá-lo no caminhão, foram eles que haviam pedido. Não era culpa minha se não podiam conversar de modo que ninguém pudesse ouvi-los. Assim foi que vinha a saber que seguiam ou procuravam seguir alguém. Isto é, era ela que procurava. De repente disse de mim para mim: essa é uma das que acreditavam que iria aprender no sábado aquilo que a mãe estava esperando no domingo para perguntar ao ministro. Não pronunciavam o nome do homem, a quem buscavam, e não sabiam para que banda ele havia fugido. Compreendi que, se descobrisse um lugar onde se encontrava o fugitivo, não seria por culpa deste. Bem depressa compreendi isso. O homem dizia que não podia passar o resto da vida viajando de caminhão em caminhão, de estado em estado, sem encontrar rastro, e a mulher, sentada no tronco e com a criança nos braços, escutava calada como uma pedra, e quase tão longe de emocionar-se ou de convencer-se como uma pedra. E eu disse comigo: muito bem, meu velho, parece-me que esta já estava acostumada a viajar antes de vir sentar-se aqui no meu caminhão, enquanto você fica aí atrás com as pernas penduradas. Mas não disse nada, e eles continuavam falando e falando em voz baixa. O homem não mencionara o casamento, mas era disso que se tratava, enquanto ela escutava, plácida e serena, como se já tivesse ouvido isso antes, soubesse que sequer teria de preocupar-se de dizer sim ou não. Sorria ligeiramente, porém ele não podia notar. De repente o homem desistiu, levantou-se do tronco e afastou-se, mas quando voltou pelo rosto dele vi que não desistira ainda. Ele acabava de dar à mulher mais uma oportunidade e seu desespero chegara ao extremo, tornando-o capaz de tomar uma decisão. Poder-se-ia dizer que ele estava deliberando fazer o que devia ter feito desde o primeiro momento. Mas julgo que tinha suas razões. Seja como for, afastou-se na escuridão e deixou-a sentada onde estava, com a cabeça inclinada e sorridente ainda. Ela nem o acompanhara com a vista. É possível que soubesse que o homem se afastara para decidir-se a fazer o que ela vinha talvez aconselhando, mesmo sem o dizer com palavras claras, o que não ficaria bem a uma senhora. Talvez não fosse nem sequer isso. Talvez não lhe conviesse a ela nem a hora, nem o lugar, muito menos o auditório. No fim de algum tempo, ela levantou-se, olhou para mim, sem eu fazer sequer um movimento, subiu para o caminhão. Dali a pouco deixava de mexer-se e compreendi que se acomodara para dormir. Eu continuava imóvel e a esse tempo estava completamente desperto, e passou-se um bom pedaço. Eu sabia, porém, que o homem estava ali por perto, esperando, talvez que o fogo se apagasse de todo e que eu adormecesse profundamente, porque no momento em que o fogo estava a ponto de se apagar de todo, percebi que se aproximava silencioso, como um gato, e se curvava sobre mim, como que escutando. Não fiz ruído algum, mas talvez tivesse soltado 1 ou 2 roncos para convencê-lo. Seja como for, o homem se dirigiu ao caminhão andando como se pisasse em ovos, e eu, quieto, onde estava, observei-o e disse com meus botões: ande, meu velho, se tivesse feito isso a noite passada, estaria, segundo suponho, a umas 70 milhas mais para o sul do que se encontra agora. E se eu tivesse feito há 2 noites, calculo que eu nunca teria posto os olhos em nenhum de vocês 2. Logo comecei a ficar um pouco preocupado. Não que receasse que ele lhe fosse fazer algum mal, que ela não desejava que ele lhe fizesse. A verdade é que eu estava a favor do tal tipo. Essa é que era a verdade. E
e não podia decidir qual era a melhor coisa a fazer quando ela começasse a gritar. Estava certo que ela iria gritar, e se eu desse um pulo e corresse para o caminhão, isso a afugentaria. E se eu não viesse correndo, então o homem perceberia que eu estava acordado e ia observá-lo, o que o afugentaria ainda mais. Mas, desde o momento em que os vi, a ele e a ela pela primeira vez, devia ter compreendido que não havia motivo para tais preocupações. A razão pela qual você compreendeu que não tinha motivo para preocupação era, acho eu, que já havia adivinhado o que ela faria num caso como aquele, diz a esposa. Ora, replica o marido, não era minha intenção deixar que você desconfiasse. Sim, senhor. Pensei que dessa vez eu tivesse ocultado bem a pista. Está bem, continue. O que aconteceu? Que pensa que poderia acontecer entre uma rapariga forte como aquela, que não desconfiava que se tratava apenas dele, e um pobre diabo que parecia estar a ponto de chorar, que nem uma criança? E continua o narrador. Não houve gritos nem nada. Eu vi que o homem trepava devagar e com facilidade no caminhão e que desaparecia. Poder-se-ia folgadamente contar até 15 antes de acontecer alguma coisa. Depois ouvi que ela soltava uma espécie de exclamação de espanto, como se ele a tivesse assustado, e que o repreendia sem nenhum temor, em voz baixa. Ora, Mr. Bunk, o senhor não se envergonha? Podia ter acordado a criança. Em seguida o homem saiu pela porta posterior e desceu vagarosamente, quase sem fazer uso das pernas. Acredito que ela o tivesse pegado e depositado no chão, como teria feito com o menino, se esse tivesse uns 6 anos. E disse-lhe, agora deite-se e durma, porque ainda temos muito que viajar amanhã. Eu tinha vergonha de olhar para ele e fazê-lo compreender que um ser humano tinha visto e ouvido o que acontecera. Desejaria mesmo encontrar um buraco onde esconder-me. Escondi-me. O homem permaneceu no lugar onde ela o havia deixado. Como o fogo se tivesse apagado de todo, eu não podia vê-lo, mas sabia como me teria sentido no seu lugar e em que atitude estaria. De cabeça baixa e à espera de que o juiz dissesse, levem-no daqui e enforquem-no, sem demora. Não fiz a menor bulha e no fim de algum tempo percebi que ele se afastava. Ouvi mesmo o estalido de galhos, como se ele realmente tivesse azulado, embranhando-se no mato. E quando rompeu o dia, ele ainda não voltara. Eu não disse nada. Queria dizer. Continuei acreditando que o homem haveria de aparecer, haveria de surgir dentre as moitas. Sabe Deus com que cara? Por isso acendi o fogo, comecei a preparar o almoço. No fim de algum tempo, ouvi a mulher descer do caminhão. Não volvi os olhos. Podia, porém, perceber que ela estava esquadrinhando, procurando talvez descobrir pelo aspecto do fogo ou do meu cobertor se o homem estaria ali ou não. Mas nem ela nem eu proferimos uma palavra. Eu me dispunha a recolher as minhas coisas e empreender a marcha. Sabia que não podia deixá-la ali no meio da estrada. Sabia também que, se chegasse aos ouvidos de minha mulher, que eu percorria a região com uma moça bonita e uma criança de 3 semanas, por mais que ela dissesse que ia atrás do marido, ou de 2 maridos agora, pusemos-nos a comer e logo que acabamos eu lhe disse, tem muito que viajar ainda e será melhor empreender a marcha. A mulher não disse nada, e quando olhei para ela, vi que tinha o mesmo rosto tranquilo e sereno de sempre. Que o diabo me leve se mostrou a menor surpresa. Ali estava eu, sem saber o que fazer com ela, que já havia recolhido suas coisas, e até varrer o caminhão com um ramo antes de colocar dentro do grande envelope de papel os seus trens e de fazer, com o cobertor dobrado, uma espécie de almofada numa das pontas do caminhão. Não me admira que a senhora se arranje, disse-lhe eu. Quando a deixaram plantada na estrada, a senhora apanha o que ficou e prossegue. Vou seguir com o senhor aqui atrás, respondeu ela. Não será muito cômodo para o pequeno, observei. Levá-lo-ei nos braços. Como quiser, repliquei. E seguimos. Eu me debruçava do caminhão para olhar para trás, na esperança de que o homem aparecesse antes de dobrarmos a curva. Mas ele não apareceu. Falam-me do homem que é surpreendido numa estação com uma criança alheia nos braços. E ali estava eu com uma mulher desconhecida e uma criança, receando que qualquer automóvel que viesse atrás, passasse por nós, estivesse cheio de maridos e de mulheres também, sem falar em xerifes. Íamos chegando à fronteira do Tennessee e eu estava inteiramente resolvido a incendiar o meu caminhão novo ou a chegar a uma cidade grande, dessas onde há uma sociedade de proteção às mulheres, a qual eu pudesse entregar a que levava.
De vez em quando olhava para trás, na esperança de que o homem nos tivesse seguido a pé, e via a mulher serena como uma igreja, com a criança nos braços, para amamentar e para amortecer os choques do caminhão. Não há quem possa com as mulheres. E o homem ri, deitado na cama. Sim, senhor. Não há quem possa com elas. O que aconteceu depois? Que fez ela então? Nada. Continuou sentada no caminhão, olhando para fora, como se nunca tivesse visto campo, caminhos e árvores, terras e postes de telégrafo. Não o viu senão quando ele apareceu por trás do carro. Não tivera necessidade de vê-lo. Precisava apenas esperar, e sabia disso. Era ele mesmo? Sim, estava ao lado da estrada quando nos aproximamos da curva. Ali estava ele de pé, com cara de cão que acaba de fazer alguma arte, mas resoluto e tranquilo, como se tivesse resolvido desesperadamente alguma coisa pela última vez, como para aproveitar a última oportunidade e como se soubesse que não teria mais de desesperar. Nem sequer olhou para mim. Prossegue o narrador do caso. Limitei-me a parar o caminhão e já o homem corria para a porta traseira e, subindo, dirigiu-se para o lugar onde a mulher se encontrava e colocou-se ao lado dela, que sequer mostrou surpresa. Creio que andei muito, disse ele, e acho que não irei mais embora. A mulher olhou para ele como se durante todo o tempo tivesse sabido o que ele ia fazer. Antes mesmo que ele próprio soubesse e que fizesse ele o que fizesse, o faria sem nenhuma intenção. Ninguém lhe disse que fosse embora, disse ela. O homem deitado na cama ri de novo. Sim, senhor. Não há quem engane uma mulher. Pois sabe o que penso? Penso que ela queria apenas viajar. Não creio que tivesse o menor desejo de encontrar a pessoa a quem seguia, fosse lá quem fosse. Não acredito que tivesse intenção de fazê-lo, conquanto não o tivesse dito ainda ao homem que a acompanhava. Julgo que era a primeira vez na sua vida que saía de casa, indo tão longe que não pudesse voltar antes de anoitecer. É que até então se arranjara bem, porque sempre encontrara quem cuidasse dela. Julgo que, se deliberara fazer uma viagem um pouco mais longa, na qual pudesse ver tudo o que fosse possível, era porque compreendia que, quando agora se estabelecesse, seria para o resto da vida. Essa é a minha opinião. Sentada na extremidade do caminhão, agora que tinha um homem ao seu lado, e com a criança que não cessara de mamar, com a criança que já vinha mamando havia umas 10 milhas, como se estivesse num carro-restaurante, olhava para fora e contemplava os postes telefônicos e as cercas que desfilavam como numa parada. Ao fim de algum tempo eu disse, agora vamos entrar em Salisbury. Que diz? Pergunta ela. Salisbury, no Tennessee. Olhei para trás e vi seu rosto. Dir-se-ia que estava à espera de uma surpresa que lhe seria agradável. Porque disse, puxa, como uma pessoa viaja? Ainda não há 2 meses que saímos do Alabama e já estamos no Tennessee.